Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do jogo aberto, o pessoal falando sobre a estreia do São Paulo na Sul-Americana, vitória 1-0. Não foi aquela grande partida, grande exibição, mas foi um resultado muito importante. Vamos ver o que o pessoal falou aí dessa partida, a repercussão dessa vitória. Créditos, jogo aberto, canal oficial. Deixa aquele like, se inscreva também, ativa o sino. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui o vídeo, o pessoal falando sobre o São Paulo. Cicinho, ontem eu queria acompanhar até o final a entrevista do Roger, não deu, não sei, fiquei lá muito sono, muito cansada, muito tarde. Mas o importante é que o São Paulo venceu e quando a prioridade não era esse jogo na Sul-Americana, e sim o Campeonato Brasileiro. E aí o que tá pegando, Ronaldo, hein? É, mensagem aqui. É. Acharam o Arboleda. Acharam? Acharam. Agora acharam. Que bom, então a gente já fala sobre isso. Antes vamos falar do jogo, né, Cicinho? Mas o São Paulo, pelas adversidades, pela condição climática ruim, um adversário mais fechado, o goleiro estava inspirado. São Paulo fez um resultado importante. E falando, começando de trás para frente, né, Renata? A respeito, eu acompanhei a entrevista até o final, porque eu estava fazendo o jogo. Não teve nada de novidade, nenhum linguajar difícil. Mas depois eu vou ter depois eu tenho lá uma tradução então para você fazer, mas não é agora. Tá mais simples, então deu para entender melhor. Mas assim, o São Paulo bem abaixo, uma equipe adversária. Eu fiquei imaginando, né? Se o São Paulo tivesse o dinheiro que tem o Palmeiras e o Flamengo hoje, talvez teria o quê? Ido no centro da cidade, distribuído ingresso para colocar um pouco de torcedor. Porque não tinha 250 torcedores, 200 mas também uma chuva, um vento danado, assim, quem vai ver isso? Irmão, mas e é um vai estádio que é grande no estádio, comer amendoim, tomar um suco, alguma coisa. Eu achei que era o Morumbi aí, porque tava chovendo, mas assim, campo o vazio. time do São Paulo é o time alternativo que não é entrosado, deveria ser entrosado, porque joga junto, né, treina juntos. Então, assim, eu esperava mais do Cédric, do Tapia, ali pelo lado direito, porque o São Paulo ficou muito penso pro lado esquerdo com o Enzo e com o Ferreirinho, onde saiu as principais jogadas. Se o Bobadilla não tivesse em campo, talvez o São Paulo não teria ganho a partida, porque era o cara que dava o toque de qualidade, porque o Cauli também não estava bem e também o André Silva pouco apareceu. Mas o São Paulo muito bem defensivamente, não sofreu nada porque a equipe adversária é muito limitada e o São Paulo conseguiu fazer um gol aí. O importante é os 3 pontos, mesmo com a equipe reserva. Ronaldão, uma perguntinha específica para você. O Ferreirinha está se credenciando para ser titular nessa equipe do Roger? Ontem era para deitar e rolar, né? Que parecia solteiro e casado ali, né? Naquele tempo, chuva, um jogo ruim mas eu vou te falar, com aquele corpinho do Ferreirinha contra o vento, irmão. Não. Correndo a subida. Aí, pronto. É difícil. Resumindo o que eu ia falar, então. O São Paulo jogou contra o vento e a chuva. Porque o timinho ruim, esse River, por isso que o torcedor não foi, ninguém foi. Acho que nem a família dos jogadores foram lá assistir esse jogo aí. E pela transmissão, porque eu até mudei de canal, uma hora eu mudei de canal, lá que eu não aguentava mais. Os caras estavam falando assim, o Tri, não sei o quê, o Tri é campeão, não sei o quê. Falei, meu, mas é não o São é o Paulo Raí que tá jogando, Ronaldo. não é o Zete que tá jogando mais. Tem que falar do jogo dos meninos que foram lá e jogaram contra o vento. Agora os caras enfeitaram um pavão pra vender um pavão de um jogo morno, um jogo ruim. Você estava sentado em cima de duas taças do ano passado e do início do você ano. Tá passando de competiçãozinha que não vale Era nada. pro São Paulo golear o vento ontem. Não goleou, foi 1-0. Foi isso. Tem tudo para se continuar nesse ritmo no jogo de volta aqui no Morumbi, o São Paulo aí sim golear. Porque pelas adversidades, pelo contexto da partida, eu até entendo esse 1-0, mas Edu Dracena, o São Paulo vai administrar a Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Tá bem na tabela, segundo colocado, vinha de uma goleada em casa para cima do Cruzeiro. E a Sul-Americana vai levando do jeito que dá. Se ela se oferecer, se apresentar bem, ótimo. Se não, vai concentrar forças em outro lugar. Eu também acho, até porque você vai colocando o time alternativo, né? Não é time reserva, Ronaldo, é alternativo, entendeu? Então, ontem colocou o time alternativo com alguns jogadores titulares, né? Que você vê que realmente faz a diferença. O São Paulo, na minha visão, assim, tem um elenco bom para estar disputando essas duas competições, tanto a Sul-Americana como o brasileiro também. Então, ontem fez o mais a obrigação. O São Paulo tinha que ganhar, sim, ganhou. Agora, jogando aqui no Morumbi, vai meter uns 4, 5 nesse time aí. Ô, Ronaldo, menos de 5 eu não comemoro. O quê? Cicinho, você deveria aprender a lição, né? Mas tudo bem. Eu não comemoro. Seguinte. Tá no Fruta no papel. Anotou Capelanes, isso no Paraná é comum?
Não que eu saiba. Fruta no papel, por mais que esteja aparecendo uma banana hoje aqui. Um emoji, né? Ainda bem que você lembrou a banana. A banana é o seguinte. Opa, cuidado. Se você compra a banana, ela mais verdinha ali, né? Mais durinha? Mais dura, mais verde. E você necessita que ela amadureça mais rápido, o que você faz? Você não tira do plástico. Ou você que plástico, envolve o saco plástico que você pega a fruta na frutaria lá e tal. Na quitanda, ou no mercado. Você compra ela madura? Então, mas só que ela dura mais. Então, quando você envolve ela num papel ou num plástico, ela amadurece mais rápido. Se você deixar ela ali soltinha, a banana, fora da geladeira, né, num local de uma boa aclimatação, tudo mais, ela vai demorar mais pra amadurecer. Mas deixa no cacho ou tira uma por uma? Papel alumínio? Essa fala do Roger, eu entendi. Pô. Eu entendi. Entendi. Essa você entendeu. Principalmente da fruta. Eu não entendi. Principalmente da fruta, Eu não vem do entendi. interior. sim, você enrolar a fruta, a banana, pra ela não... Também, se ela tá muito madura, pra ela não perder, você coloca o quê? Pra ela não No ficar talo pretinha, dela né? ali, você coloca papel alumínio. Mas que tipo de banana, Cici? Mas que tipo de banana? Que tipo de banana? A prata, a nanica? Ele falou fruta no geral, né? A gente usou banana, que você tá parecendo. E o piqui? Como é que faz com o piqui? Fato é que, com fruta ou sem fruta, ganhou. Ganhou do Boston River, Do hein, vento da cara? chuva. Tiveram 2 vitoriosos no jogo, né, Rê? O São Paulo e quem não assistiu, porque, meu amigo, que jogo feio. Cara, não é verdade, eu convivo todo dia com você aqui, Dedé. E o jogo foi mais feio do que você, tá muito Dedé. cheio de história Não, mas é comigo. verdade, jogo feio, né? Mas Olha só, o Ferreirinha, se tivesse feito mais gols, o goleiro Antunes apareceu, uma defesaça, não é? É aquela mão de pau, né, Ronaldo? É assim que falam, não é? Não, mas o jogo, assim, pelas condições, né, Rê? O Vento teve momentos que o Rafael... Não, o goleiro do Boston River cobrou o tiro de meta, a bola voltou. É o Quase Antunes. defendeu. Então realmente, assim, as condições climáticas, chuva, vento, não permitiam Estádio um jogo, vazio, espetáculo. vazio. Parecia um Vazio. Morumbi, Então, o que importa nessa partida é a isso? vitória. Eu, particularmente, esperava mais, até na escalação inicial, um time mais reserva ainda, né? Porque, na minha opinião, o São Paulo não tem que priorizar essa primeira fase sul-americana, como parece que vai priorizar. Ó soberba. Não é soberba, gente. São Paulo tá em segundo no Brasileiro. A prioridade tem que ser no Brasileiro. Mas se ele coloca reservas e perde, já vão falar, tá vendo? É o Exatamente. Roger, o problema Aí é o tá. Crespo que saiu, Aí que então tá. ele tá A pressionado. pressão no Roger é tão grande, e agora ele sabe que ele tem a sombra do Dorival aí no mercado, que não tem o que fazer. Ele vai ter que ganhar todos só os jogos. sombra. A pressão é grande porque tem gente na mídia como você que demitiu o cara antes dele chegar. E fica batendo bumbo pra perder, pra falar, tá vendo? Eu avisei, você defende a sua tese, não Irmão, o Roger. fale por você. Não o São Paulo. Fale por o cara você, chegou você tá sendo demitido porque mentiroso. você Não. começou a cortar o A pescoço dele questão é o seguinte, antes dele começar a trabalhar. É pelo momento que ele chegou no São Paulo. O Roger, ele chegou no São Paulo no momento que o São Paulo estava muito bem, primeiro colocado. Então, assim, a diretoria trouxe essa A pressão culpa não é pra dele. ela. A culpa não é dele. O Entendeu? Roger não tem nada a ver com a Roger, demissão do internamente, Crespo. ele não está pressionado. O Roger, ele vai implantar a maneira de trabalhar dele. A questão é, o que o torcedor bate na tecla é que ele chegou num momento, digamos que errado. Mas o torcedor está abraçado com o time. Não, senhor. Posso falar Não, uma coisa? senhor. Se fosse o Hernan Crespo, que goleasse o Cruzeiro, que ganhasse de 1-0, mesmo poupando jogadores da Sul-Americana, e de repente ganha do Vitória no final de semana, ia ser endeusado. O problema é que a diretoria, sabendo disso, mesmo assim trocou o técnico. E o Roger sabe que ele é um produto dessa troca feita no momento errado. Mas, desculpa, gente, a culpa não é do Roger. Ele não tem nada a ver Concordo. com Mas a ele é que diretoria. paga o preço. Outra coisa, o Cicinho falou não que a torcida abraçou. Abraçou o quê? A torcida, boa parte, vaiou antes da bola rolar contra o Cruzeiro no Morumbi. Que abraço é esse? Que abraço é esse? Ele tá eternamente refém do Ele virou o resultado. refém, E vamos lá, exatamente. ele tem 2 derrotas, né? Uma pro Atlético Mineiro fora de casa, que o Cicinho mesmo aqui disse no dia que o São Paulo lá vai com a perna pesada, nunca ganha. E o outro, que é um choque rei, em que talvez o Crespo também tivesse perdido. Porque vamos lá, Com é o Palmeiras certeza, tem porque já tinha 8 perdido no vitórias em Paulista. 10 jogos. Então o Palmeiras ganhou de quase todo mundo no campeonato. São as 2 únicas derrotas que o Roger tem. De resto, ele goleou o Cruzeiro, venceu na Sula, venceu o Bragantino, venceu o Chapecoense. Então, sei lá. Não sei o que vocês querem. Isso eu chamo assim, sabe o quê? Mas não é- Perseguição. Perseguição. Não, eu concordo que a decisão foi inoportuna. Perseguição. Foi, Porque mas ninguém tá agora, perseguindo ele o sujeito. manteve Mas a ninguém, toada. gente, perseguindo o sujeito, ninguém tá cara. perseguindo aqui. Tá perseguindo Mas o cara. ninguém criticou o Roger ontem, por exemplo. A questão é assim, a também crítica... criticou a semana inteira. Não, tá? a crítica que vai seguir no São Paulo, e com razão, é em relação à diretoria, que fez essa mudança, um momento turbulento e tudo. Só o resultado pode inocentar a diretoria, pode fazer com que o Roger tenha crédito com o torcedor. É isso, eles sabem disso. Se tivesse mexido no momento como o Corinthians, depois de 9 derrotas, é uma coisa, o São Paulo estava líder ali, vai ser assim até o final da temporada, não tem o que fazer. O torcedor não é... Os caras fazendo do jogo o São ontem. Paulo perdeu o Paulista.
A galera fez a pressão pra trazer o Crespo. Isso mesmo, é isso Edu, aí. você vê aí como foi o Crespo. os oportunistas, os caras fazendo o jogo ontem, que eu mudei de canal, eu não aguentei ontem pra ver, que eu tenho que ver, né? Pra falar hoje, eu tenho que ver os jogos. Os caras, pra não falar do Roger, começaram a falar do tricampeão mundial, porque o São Paulo, a soberania. Os caras, pra não falar do Roger, começaram a falar de quem? Da soberania do Raí, do Zete, a soberania, as suas glórias vêm do passado. Ontem ficaram assim, todo mundo falando. Deu raiva de ver esses caras na televisão ontem falando do São Paulo. Porque tinha que falar do quê? Do Roger, tinha que falar do tempo, tinha que falar dos jogadores que ele colocou em campo. Era isso que tinha que falar. O Bobadilha... Não, pra não falar do Roger, a soberania. Ronaldo, o Bobadilha não volta, eu acho que ele não volta pro São Paulo depois da Copa. Quem? O Roger? Bobadilha. Tá jogando muito bem esse ano, cara. Eu acho que não volta depois da Mas Copa. ele já vinha jogando bem com o Hernan Crespo, né? Que ele ganhou espaço no São Paulo de novo. Marco Aurélio Cunha, mas agora é administrar. A Sul-Americana você vai administrando e falei na primeira parte do programa. Até quando o São Paulo for levando a competição e for interessante, ele vai seguindo. Mas nitidamente, agora, a prioridade é o brasileiro. Renata, é ter estratégia. A Sul-Americana é um apêndice que, se ganhar muito bem, um apêndice. Apêndice? Isso aí não serve pra nada, doutor. Pois é. Apêndice não serve pra nada. É um apêndice. Serve. O apêndice tem algumas funções de melhorar a imunidade. O senhor é médico agora, pra falar? Então, o apêndice é quase desnecessário, mas ele tem algum significado. E a Sul-Americana é um apêndice. A gente, se precisar, corta e acabou. Série B da Libertadores é um no apêndice. organismo é porque faz bem. Então, o São Paulo tem uma vitória importante fora de casa, um jogo que o Vento foi mais protagonista do que as equipes. O São Paulo jogou pro gasto e agora é acumular pontos para ver até onde chega na Sul-Americana. O importante é o brasileiro, assim, é conquistar a vaga Libertadores pelo brasileiro. Se ganha a Sul-Americana, é o troféu apêndice daí? Sempre aí foi. Você tá me desmotivando, doutor. Tem hoje à noite. Eu falei há muitos anos atrás. Nós vamos fazer um troféu apêndice. Pra jogar contra o Vento. Eu falei há muitos anos doutor. atrás que a Sul-Americana é a Série B da Libertadores. Há muitos anos. E quando joga só meio tempo nesse troféu apêndice, vale o quê daí? Vale nada, vale pouco. Ô, Chico, quem segura desse título é a Capela, cara. A gente não segura a Sul-Americana, vale levantar o troféu. Tem troféu pra um jogo aí, Supercopa. Mas é encontro de campeões, viu? É encontro de campeões, não é encontro do apêndice com a Precisa ganhar o campeonato. Só cutucar o apêndice que a coisa vem. Pega no rim contra o apêndice e o torneio contra Everton Guimarães, você que cuida muito bem da sua saúde, cuide do apêndice. Que tem galo a daqui a pressão pouco. de ventre de Aqui no estômago. Tô bem, Renato. Tô bem cuidado aqui. Agora é o seguinte, eu falei aqui, quando foi anunciado o Fernando Diniz, eu disse que, porque só as vitórias vão segurar. Aí os caras daí do estúdio, mas isso é o óbvio, Mas o Sgarbi acabou de meter essa aí agora sobre o Roger. Porque só a vitória vai segurar o Roger. Sério? Nossa, estou surpresíssimo com a informação. Aqui, a diretoria do São Paulo puxou para ela uma briga que ela não precisava. Mas aí puxou a briga, bancou o Roger já chega demitido, a verdade é essa, já chega demitido. A pressão sobre o Roger é muito grande, não quer dizer que eu não goste do Roger, eu gosto, mas ele já chegou demitido, porque o modus operandi da demissão do Crespo foi um negócio nojento. Então agora não tem outra alternativa. É de fato, o Sgarbi disse o óbvio lulante aí, e é a mais pura verdade mesmo. Só vitórias vão segurar, mas tem que jogar bem também, porque não é simples vitórias, não. Com vitória ontem, aí os caras estão discutindo hoje se ele fica, se o Dorival é uma ameaça. É óbvio que o Dorival é uma ameaça, o que eu lamento também. Então, a diretoria do São Paulo comprou uma briga desnecessária para ela, a pressão vai ser muito grande, o São Paulo não vai poder dar uma, duas derrapadinhas que vão pedir a cabeça do Roger. E eu repito, quando o Roger sair, se bobear, o Rui Costa vai junto com ele, porque foi o Rui Costa que assinou a trozoba. Agora ele vai ter que segurar essa aí. Um absurdo isso aí. Agora, o importante é que eu, antes do jogo, já falei que São Paulo venceria por uns 2, São Paulo foi lá e venceu por 1-0 e tá tudo certo. A Sul-Americana é isso aí. Aliás, Sul-Americana não.
Copa em geral, Sul-Americana ou Libertadores, interessa se vai jogar bem, tem que ganhar, e foi o que o São Paulo fez ontem. E olha, Everton, não interessa se tinha chuva, vento, se não tinha público. Nada. Interessa que alguém acertou palpite pra esse jogo. Quem será? Quem será? Lá vai ela. Vamos de palpite, vamos de palpite. Boston River versus São Paulo. Eu vou de 1-0 para o São Paulo. 1-0 para o São Paulo. 1-0 para o São Paulo. And the Oscar goes to... Boa, acertou, né? Eu mesmo os outros times acertaram. Agora a minha missão é começar a acertar os do Inter. É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Jogo Aberto, debate do Jogo Aberto, o pessoal analisando, falando sobre essa partida de ontem. A verdade é que não foi uma grande atuação. O São Paulo com um time ali mais alternativo, né? Não foi todo reserva, um time mais alternativo. E venceu, conquistou esse resultado muito importante, o Bobadilla marcando um golaço. Mas não foi aquela grande atuação, né? Aquele futebol de encher os olhos. Mas Sul-Americana, desculpa, é isso. Assim como eu concordo com o Everton falou, né? Sul-Americana, Libertadores, nem sempre tem que jogar bem, tem que ganhar. E o São Paulo venceu fora de casa. É um resultado aí que tem que ser reconhecido. Um resultado importante, estreando com vitória e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. O trabalho do Roger Machado ele chegou há pouco tempo, a gente ainda está vendo ali, né, o andar desse trabalho do Roger Machado. A verdade é que ele já chegou muito pressionado e qualquer resultado negativo, e às vezes até que o time não jogar bem, ele vai ser cobrado. Ele já chegou ciente disso. A escolha da diretoria, né, para contratar, né, o Roger Machado não agradou parte da torcida, mas eu acredito que se o São Paulo começar a jogar bem, o torcedor vai sim apoiar o trabalho do Roger Machado. Ontem não foi aquela grande atuação, diferente da partida contra o Cruzeiro, que o São Paulo jogou bem demais, atropelou, passou o carro, mas o resultado foi muito importante. E vai ter momentos, jogos que é assim, né, o desempenho, o resultado, né, vai ser mais importante do que o desempenho. Não adiantava nada o São Paulo jogar bem e não vencer. E ontem a chance que teve ali, marcou com o Bobadilla um golaço, mas não foi aquela grande partida, né? É aguardar a sequência dos próximos jogos. O São Paulo agora que se prepara para o jogo no Campeonato Brasileiro, essa partida no final de semana. Depois tem mais uma rodada da Sul-Americana, tem também a estreia na Copa do Brasil. Em relação ao Arboleda, né, tem até uma matéria aqui no GE que o São Paulo inicia aí o processo e vai aguardar 10 dias para rescindir o contrato de Arboleda. O zagueiro não respondeu à notificação oficial do São Paulo dentro do prazo estipulado, ainda sem receber um contato oficial de Arboleda. Mais de 24 horas após a notificação, o São Paulo abriu aí a contagem e deve pedir, né, a rescisão contratual unilateral, caso o jogador não volte ao clube em até 10 dias. A notificação oficial enviada pelo clube ao atleta, com prazo de um dia, deu início ao processo legal que pode culminar na quebra do vínculo. No entendimento jurídico, pedir uma rescisão de contrato apenas 2 dias após a notificação poderia configurar um argumento frágil da justiça e que poderia ser revertido. Está aí essa informação, né? O São Paulo já iniciando o processo para rescindir o contrato de Arboleda. É isso, deixa aí a sua opinião, aquele like, valeu e até o próximo vídeo.